Olá, pessoal. Eu sou o professor Neemias Anastácio Santos da Silva, sou docente da Universidade Federal de Alagoas, do Departamento de Engenharia de Produção, e eu vou apresentar para vocês o artigo intitulado Análise de Viabilidade Econômica e Financeira, um estudo de caso em uma tabacaria na cidade de Penedo, Alagoas. Esse artigo foi escrito conjuntamente com os discentes Fabrício da Silva Santos, Gustavo Henrique Ferreira Lima, Bruno Santana dos Santos, Nicolas Lenique Bonfim de Albuquerque, todos discentes da Universidade Federal de Alagoas. A apresentação está estruturada da seguinte forma: uma pequena introdução, referencial teórico, metodologia, iremos falar um pouco sobre a empresa, analisar os resultados obtidos, considerações finais e, por último, mostrar as referências bibliográficas colocadas aqui nesse trabalho. De uma forma geral, para que possamos fazer um trabalho bem feito da melhor forma possível, no menor tempo possível, é necessário um planejamento. O planejamento é essencial para qualquer organização. Então, nesse trabalho, várias empresas elas são obrigadas pelo fisco a construir a sua demonstração de resultado de exercício. Então, com base na demonstração de resultado de exercício, nós iremos construir o nosso fluxo de caixa descontado. Então, a DRE, a demonstração do fluxo de caixa de exercício, eles nos mostra o resultado operacional da empresa em um determinado ano. Basicamente, ela é composta pelo faturamento, depois que você deduz receitas e despesas, impostos, pagamento do imposto de renda, o que sobra, se for positivo, nós chamamos de lucro líquido, se for negativo, prejuízo da empresa. Então, basicamente, o nosso objetivo é analisar a DRE, fazer uma alteração para transformar em fluxo de caixa descontado e aplicar as ferramentas de análise de investimento e depois decidir se essa empresa que nós pretendemos montar é viável ou não, ok? E por isso parte para a área de avaliação, análise de investimento, que ela tem como conceito, é uma proposta de aplicação de recursos escassos que possuem diferentes aplicações, ou seja, todo investidor, ao injetar uma determinada quantidade, ele quer ter um retorno. Quanto maior o retorno que ele obter de um negócio, melhor para ele. Então, ele vai injetar ou alocar os seus recursos nos projetos em que dê para ele as melhores rentabilidades possíveis. Então, para se fazer uma análise de investimento, é necessário primeiro se buscar o fluxo de caixa desse projeto. Então, esse fluxo de caixa ele vai nos ajudar a fazer a projeção dessa compra de um ativo ou de uma máquina, ou ampliação de uma fábrica, ou expansão. A gente vai projetar esses benefícios, descontar uma determinada taxa de juros e depois deduzir do investimento inicial. Se for positivo, nós implementamos essa oportunidade de investimento. Se for negativo, nós rejeitamos. E as principais técnicas para se avaliar se um retorno, se o investimento é ou não atrativo, passa pela taxa interna de retorno, valor presente líquido, payback simples descontado e índice de lucratividade. O valor presente líquido, basicamente, ele projeta o fluxo de caixa no futuro, traz o valor presente descontado a uma taxa de um custo de capital, desconto o investimento inicial. Se for positivo, empreende-se essa oportunidade de investimento. Se for negativo, rejeita essa oportunidade de investimento. A taxa interna de retorno vai dar a mesma informação, porém, em vez de dar em valor absoluto, como o VPL, dá em termos percentuais. Então, de uma forma mais bem colocada, é a taxa que faz com que o VPL se torne igual a zero. Ou seja, se ativo for maior do que o custo de oportunidade de capital, se investe nesse projeto. Se for menor, rejeita essa oportunidade de investimento. Já o payback, simples e descontado, é o período de recuperação do investimento. Primeiro, não considera o valor do dinheiro no tempo, e o segundo, considera o valor do dinheiro no tempo. Então, quanto tempo é necessário para que o investidor recupere o investimento realizado? E o índice de lucratividade vai dar a rentabilidade do negócio. Se for maior que 1, ele vai
Ele vai aceitar essa oportunidade de investimento. Se for menor do que 1, ele vai rejeitar essa oportunidade de investimento. Dentro da metodologia, do nosso trabalho, ela tem as seguintes características. É uma pesquisa aplicada, porque tem como conceito ser um método científico específico que envolve a aplicação prática da ciência. Também é considerada uma pesquisa descritiva, porque descreve uma determinada realidade. Também é considerada uma abordagem quantitativa, porque quantifica os dados para responder um determinado problema. E também ela é considerada um estudo de caso, porque faz uma investigação empírica que compreende o método abrangente com coleta e análise de dados. Feito essas considerações, a nossa empresa é chamada Penedo Tabaco Shopping, está localizada na cidade de Penedo, Alagoas, e a decisão na época era: vale ou não a pena investir nesse projeto? Então, através do fluxo de caixa, que nós fizemos uma pequena alteração da DRE, nós vamos aplicar as ferramentas de análise de investimento e decidir se foi ou não viável aplicar nessa empresa. Então, o fluxo de caixa está apresentado aqui, fluxo de caixa com a projeção para 5 anos e considerando o investimento inicial de R$5.000. Feito essas considerações, verifica-se que, ao aplicar as ferramentas de análise de investimento, o VPL, que dá valor absoluto, foi positivo, atestando a aprovação do projeto. A taxa interna de retorno deu 37%, muito superior ao custo de oportunidade de capital, de 10%. Então, outro indicador que atesta a aprovação do projeto. O payback se paga no segundo ano, 0,7%, e sem considerar o valor do dinheiro no tempo, e considerando o valor do dinheiro no tempo, se paga no terceiro ano e provavelmente no primeiro mês. O índice de lucratividade foi de 3. Para ser aceitável, basta ser superior a 1. Aqui está o valor do payback simples descontado. Então, aqui não considera o valor do dinheiro no tempo, e aqui considerando o valor do dinheiro no tempo. Então, considerou o período de recuperação do investimento já no segundo ano, e aqui no terceiro ano, no primeiro mês. Análise de sensibilidade, que nada mais é do que a alteração de uma determinada variável, qual o impacto que tem se alterar uma determinada variável no VPL, no caso, o custo de oportunidade de capital. Então, eu alterei o custo de oportunidade do capital e verifiquei o impacto que isso causou no VPL. Repare que é de 30%, e o VPL ainda continua positivo. Então, eu alterei de 10 para 30 e o VPL ainda continua positivo. Lembrando que a TI foi 37%. A TI faz com que o VPL seja igual a 0. Então, verifique que ainda tem margem para alterar o VPL, mesmo a taxa, o custo de oportunidade de capital, mesmo assim o VPL se torna ainda positivo. Análise de cenários, quando eu faço alteração de várias variáveis ao mesmo tempo, verifico o impacto no VPL. Aqui eu fiz, aqui no cenário de recessão, diminuir a receita bruta em 20%, e aqui alterei as receitas brutas em 10%, no cenário otimista, positivo, né? Então, se eu, no cenário de expansão, se eu alterar as receitas em 10%, meu VPL foi para 10.296. Se eu diminuir as minhas receitas brutas em 20%, o meu VPL foi negativo, em 3.821,3. E aqui é o cenário base, o cenário inicial, sem fazer nenhuma alteração. Repare que, se esse cenário de recessão acontecer, tem uma probabilidade de 20%, e aqui de 50%, e aqui de expansão de 30%. Então, se eu tenho o valor da sua probabilidade do seu VPL, eu calculo o VPL esperado, que é outra medida de mitigação de risco, para encontrar o meu VPL mais assertivo. Calculando o risco do projeto, que é o desvio padrão, eu encontrei um valor de 4.913, e agora calculo nada mais, nada menos do que o coeficiente de variação, que